Olá galera, hoje nós teremos uma aula aqui sobre vaporização de líquidos e pressão de vapor. Nós sabemos que aos poucos, quando nós temos uma substância no estado líquido, as moléculas escapam e vão indo para o ar, para a atmosfera. Nós temos aqui dois exemplos, onde ΔT é a variação do tempo. O éter e a água. Como vocês viram, o éter ele evaporou bem mais rápido do que a água. Isso quer dizer que a água evapora com a maior dificuldade. Então, quando nós temos um líquido que evapora, nós dizemos que esse líquido é volátil. Quando ele evapora mais rápido em relação a outro, nós podemos dizer que esse líquido é mais volátil que o outro líquido. Nós temos agora aqui três situações para darmos uma analisada. Na situação número 1, nós temos o líquido começando a evaporar. Na situação número 2, o líquido ele já evaporou, aquele vapor sofreu condensação e agora nós temos não só o líquido virando vapor, como nós já temos aquele vapor sofrendo condensação. Na situação 3, nós já temos uma situação de equilíbrio, onde a quantidade de vapor fica constante, porque a quantidade de líquido que vira vapor se iguala à quantidade de vapor que volta para o estado líquido. Aí nós temos uma situação de equilíbrio. Pressão de vapor. A pressão de vapor é o vapor que fica em cima do líquido. Esse vaporzinho aqui, ó. E esse vapor ele exerce uma certa pressão. Então nós podemos fazer a medição num sistema fechado. Coloca-se a água a 20 graus Celsius e a água começa a passar pouco a pouco do líquido para o estado do vapor. A força, a pressão que esse vapor da água exerce sobre o aparelho é medida em milímetros de mercúrio. No caso da água, ela é capaz de deslocar 17,5 milímetros de mercúrio, então fica assim a pressão de vapor da água. 17,5 milímetros de mercúrio a 20 graus. Assim, nós temos que a pressão de vapor depende somente da natureza do líquido e da temperatura. Natureza é a interação entre as moléculas daquele líquido. Como na água existem pontes de hidrogênio, isso faz com que uma molécula de água atraia a outra com uma força muito grande. Por isso, a pressão de vapor da água é uma pressão de vapor baixa, apenas 17,5. E bem baixa se nós compararmos, por exemplo, com a pressão de vapor do álcool, que é de 44 milímetros de mercúrio. Então, como a água, uma molécula atrai a outra com muita força, ela tem uma dificuldade maior para passar para o estado de vapor. A temperatura, ação da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Você fornece energia térmica suficiente para o seu líquido conseguir passar para o estado de vapor. No caso da água, nós precisamos fornecer uma grande quantidade de energia. A temperatura de ebulição é quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão de vapor da atmosfera. Então, nós podemos aqui analisar o caso específico da água, que nós precisamos fornecer uma temperatura muito alta. A pressão de vapor da água, como vocês lembram, é apenas 17,5 milímetros de mercúrio. Por isso, nós temos que fornecer uma grande energia térmica para ela passar de 17,5 para 760. E só nesse momento que a água vai conseguir passar totalmente do estado líquido para o estado de vapor. Vale a pena ressaltar que a altitude também interfere na pressão de vapor, porque quanto maior a altitude, menor é a massa de ar que existe sobre nossas cabeças. Se a massa de ar é menor, logo ela pesa menos. Então é menor a pressão atmosférica. Quanto menor a pressão atmosférica, menor o ponto de ebulição. Por exemplo, ao nível do mar, em Santos, nós temos uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Então nós precisamos fornecer 100 graus Celsius de energia térmica para a água alcançar esses 760. Já aqui em São Paulo, 700 milímetros de mercúrio é mais fácil de alcançar do que 760. Então nós precisamos fornecer uma energia menor
por isso a água ela ferve mais rápido, ela chega no ponto de ebulição bem mais rápido. Dúvida de algumas pessoas é porque utilizamos a panela de pressão no cozimento de algumas coisas que são difíceis de cozinhar. Porque na panela de pressão nós temos um sistema fechado, onde a pressão de vapor do líquido interno pode alcançar 1146 até 1520 milímetros de mercúrio. Então nós vamos ter a água no estado líquido numa temperatura bem maior do que ela deveria estar se o sistema fosse aberto. Então, se nós temos a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio apenas, a água não passa de 100 graus Celsius. Quando nós chegamos a 100 graus, a água evapora. Se nós fechamos o sistema e controlamos a pressão, nós podemos ter a água numa temperatura bem maior e ainda no estado líquido. Então é isso aí, rapaziada. Espero que ajude. Um abraço.